Muito boa tarde, gente linda! Um show de prosperidade 2020. Estamos aqui para mais uma live quântica, né? Onde eu trago um expert. Tarde de sábado, né? Um dia que é um sábado, que parece uma segunda, que parece um domingo, enfim. Todo mundo em casa, todo mundo parado. Sejam todos bem-vindos, gente, né? É uma honra estar aqui mais uma vez. Só me dê o feedback se vocês estão me escutando bem, estão com a imagem ok. Seja bem-vindo, Andréa, Ana Lídia, Vera, Marisa, sempre tem pessoas aqui que é fã de carteirinha, que sempre está aqui com a gente. Já temos aí mais de 100 pessoas ao vivo, né? O pessoal está chegando. E eu queria te fazer um pedido inicial, tá? Nesse momento. Eu quero primeiro te pedir que você deixe teu like, tá? Deixa eu só fechar aqui, já temos 130 pessoas. Deixa teu like para que o YouTube mostre essa palestra, mostre essa live para um número maior de pessoas e compartilhe o link. Tem um link, pega aqui, coloca no grupo da família. É tanta notícia de desgraça, de número de mortos, nós sabemos a gravidade, mas façamos o seguinte, pega o link dessa live e compartilha com o grupo da família, com o grupo da igreja, para que as pessoas possam se orientar sobre o que está acontecendo. É por isso, gente, que eu estou em busca de especialistas. Eu não sou da área da saúde, tá? Mas eu estou buscando. Nós tivemos na quinta-feira, né? Aquela live em trio, onde eu trouxe o doutor Silva Neto, lá de Nova York, o Caio, né, para falar um pouco sobre a mente, a hipnose coletiva. Porque, gente, entenda algo. Daqui a pouquinho a doutora está se preparando ali, daqui a pouquinho eu chamo ela. Mas entenda algo, está havendo um evento que é real, nós temos que se prevenir. A doutora vai trazer várias medidas de controle, várias medidas preventivas. Vai falar, ela que é uma médica, né, uma pessoa que tem uma experiência vasta, né, em consultório, em clínica, atendendo pessoas, né? Então, fica bem atento a essa live. Mas eu queria falar o seguinte, existe um outro vírus que pouca gente está falando, que é o vírus, gente, do pânico, o vírus do medo, que está se proliferando muito mais rapidamente que esse vírus do corona. Entenda, gente, que nós da área da física quântica, nós que estudamos o poder da mente, nós sabemos que a frequência que você sintoniza é a frequência que você vai vivenciar, você cria o seu mundo particular. E a doutora pode até falar depois que um pensamento negativo, gente, quando ele entra no teu subconsciente, durante algum tempo, ele baixa a imunidade ao longo de alguns dias. Então, nós estamos trazendo aqui técnicas, informações para que você possa se prevenir, é por isso que eu estou aqui, mas também para que você não possa se alienar e deixar ser levada por essa onda negativa, tá? Eu também estou tomando meus cuidados, eu estou aqui em casa, em quarentena, com a minha família, mas eu peço, gente, no momento, discernimento, tá? Discernimento. Eu estava ontem escutando um palestrante da área da saúde falando que quando nós estamos vivendo uma guerra, de fato é, uma guerra invisível, mas quando um exército, gente, vai entrar em combate com outro exército, né, eles não ficam compartilhando com o outro, ó, tu vai morrer, morreu 4, eles pensam na solução, hein? Por onde é que a gente vai atacar, né? Do lado direito, o que é que a gente vai... A gente conhece o inimigo, vamos conhecer o inimigo, quais são as medidas preventivas, quais são as oportunidades, as ameaças para a gente combater o inimigo, entende? E não só ficar falando na dor, porque o que foca expande, onde está a tua atenção, está a tua energia, e o mundo é energia, né? Então, eu estou aqui, gente, não desprezando o que está acontecendo de maneira nenhuma, mas trazer clareza, para trazer, gente, um fundo de esperança, tá? Que é possível, que talvez não seja tão grave do que você possa achar, tá certo? Então, gente, nessa tarde, eu quero que você receba com toda gratidão, com todo amor do mundo, né, a doutora Rosângela Arnett, ela que é médica, nutróloga, uma pessoa que tem uma vasta experiência na área, principalmente ela é uma pessoa que trabalha também com a parte integrativa quântica, né, e eu trouxe ela aqui. Ela também está em casa, mas está estudando, está fazendo live, está muito ocupada, e ela reservou, gente, essa próxima hora para trazer um pouco de conhecimento, né? Ficou muitas dúvidas na live de quinta, né? O doutor Silva Neto falou um pouco sobre o ozônio, né? O poder do ozônio, e ela também vai trazer essa abordagem. Já temos aí mais de 220 pessoas ao vivo, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, pega esse link, compartilha, gente, essa live, muito melhor do que você está assistindo aí a Globo, a Bandeirantes, é assistir essa live, né? O que vai te instruir e que vai te prevenir, tá? Doutora, tá tudo preparado aí? Doutora, da saidinha, foi só pegar um fone de ouvido. Pode ir lá, doutora, tá? Então, gente, olha só para lembrar, no meu canal do YouTube,
eu fiz uma live, eu acho que foi quarta, terça-feira, onde eu fiz uma rodada de EFT para trabalhar o pânico e o medo. Né? Tivemos muitos comentários, muitas pessoas que em uma rodada, 2 rodadas, já tiveram, assim, um relaxamento, né, uma dissipação dessa energia de medo e de pânico, tá? Nós vamos passar, isso é uma frase, eu acho que é de Madre Teresa de Calcutá, que ela falava o seguinte: a situação estando muito boa ou muito ruim, saiba de uma coisa, tudo vai passar. Então é o momento de você aprender, de você realmente olhar para dentro e descobrir o seu verdadeiro poder. Vamos chamar aqui a doutora Rosângela. Boa tarde, doutora Rosângela Arndt. Seja bem-vinda, minha amiga, minha madrinha. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com você novamente, com esse povo maravilhoso aí, né? E é claro, a gente está numa situação mesmo de guerra. Eu acho que o que você falou é absolutamente certo. Nós estamos agora com a possibilidade de ajudar a comunidade. E eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. Esse é o momento de, primeiro, nós temos que nos unir de uma forma separada um do outro, mas unidos no propósito de diminuir o contágio para diminuir a progressão da doença. Que pelo que a gente viu no estudo da pandemia dessa vez, né, que essa é uma das muitas pandemias do mundo, e eu acho que é importante as pessoas lembrarem disso. 10 anos atrás, nós tivemos uma pandemia chamada H1N1. Nunca o H1N1 deixou de nos visitar. Todos os anos nos visita. Mas nós tivemos um pico muito grande quando houve a mutação. E foi o que aconteceu agora, né? O vírus sofreu uma mutação, se transformou de uma forma mais agressiva, portanto, ele ficou mais infectante, que essa é a diferença dos outros coronavírus. Só lembrando, a gente teve aí o SARS, que quer dizer uma infecção pulmonar, né, uma inflamação pulmonar, que pode, inclusive, levar à morte pela própria inflamação. E ela tem nomes, né, eles chamam de gripe aviária, gripe do suína, gripe disso, gripe daquilo, eles chamam de trocentas coisas, mas, na verdade, são vírus mutantes, e que causam essa infecção pulmonar. No caso do corona, exatamente, ele tem uma característica, tem várias características, claro, cada vírus vem de um jeito, mas uma das características importantes é que essa mutação, ela atinge muito a parte também extrapulmonar. Então, tem a gravidade maior, que é vias aéreas superiores e pulmão, mas também tem uma espécie de infecção sistêmica que acaba atingindo o rim. Eu estou lembrando disso porque há uns anos atrás, imagino que uns 4 anos atrás, mais ou menos, ou 5, teve um corona desses, né, que acho que agora todo mundo já sabe que o nome coronavírus é a forma de ver ele, né, pintam o vírus para botar no microscópio e ele aparece com uma coroazinha, né. Então, teve um coronavírus que é mais ou menos dessa mesma família, que agora fez essa mutação, que atingiu uma região também oriental, e eles davam infecções com insuficiência renal. E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, o rim é responsável pela energia da vida. E eles dizem o seguinte, que quando a junção da infecção pulmonar com a insuficiência renal, é quando realmente a gravidade fica maior e a chance de morrer é muito maior. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas também devem lembrar de cuidar dos seus rins. A gente fica falando de cuidar do pulmão, esquece do resto, não é verdade? Então, eu gostaria de dizer isso, gostaria de dizer que hoje nós estamos numa situação de recolhimento, que as pessoas têm que entender que não é por uma questão pessoal. Não existe aqui, neste momento, o recolhimento, uma situação egoísta. Esses recolhimentos, eles são para que a gente realmente consiga, e isso é fundamental, que a gente consiga parar a progressão do vírus. Então, para de encontrar uma pessoa com a outra, para de passar o vírus uns para os outros, porque nós temos os assintomáticos que
entram em contato com o vírus, carregam o vírus para outras pessoas e não sofrem uma doença, porque o Covid-19 quer dizer que a doença causada pelo coronavírus 19, né, de 2019. Então, a doença, ela vai atingir uma quantidade X de pessoas, mas os infectados são muito mais quantidade, que corre o risco de ficar passando para gente que é mais vulnerável, que são as pessoas que já têm comorbidade, que já têm imunidade baixa, ou então que estão numa situação realmente de outra gripe junto, por exemplo, gripe, a gente chama de gripe quando é a influenza, que é o vírus influenza, e a gripe é tão antiga que foi descrita, tá? Foi descrita por o pai da medicina. Então, você veja o quanto que acompanha o ser humano a gripe, né? Que foi o Hipócrates que descreveu. Então, isso eu estou querendo mostrar é que nós, seres humanos, estamos o tempo todo nos defendendo de vírus, porque a gente nem enxerga eles, né? Na verdade, vírus a gente é uma coisa que está aí, vírus, bactérias, etc., a gente não vê. Levaram muito tempo para se dar conta que era isso, né? Que acontecia. Mas o nosso sistema imunológico, ele foi projetado para nos defender. Isso se chama autocura, o self-healing, como a gente diz, né? Então, nós temos tanto a possibilidade de ficar doente, como a capacidade de nos defender e nos curar. O que acontece nesse momento e por que nós estamos aqui insistindo que as pessoas fiquem em casa, que não se juntem, que não façam aglomeração, que não visitem umas às outras, não vão, procurem não fazer compras, vamos estimular mesmo a vida moderna, né? A gente sempre diz que no futuro a gente não vai mais ter loja, já vai ter tudo virtual. Então, vamos estimular isso agora, vamos aprender a lidar com isso agora, né? Vamos proteger o máximo possível as pessoas que a gente ama e nós mesmos, nesse sentido. Talvez isso, Cleiton, que está difícil as pessoas entenderem. Nós estamos agora, como você falou, numa guerra, mas é muito séria a nossa posição. Nós estamos começando uma pandemia que dura no mínimo 4 meses, né, e acredita-se que em 4 meses ela passa, que é o tempo médio de uma epidemia, mas tem que lembrar que nós já começamos no pico. Nós, com 4 a 5 dias que estava o vírus reconhecidamente no Brasil, a gente tinha muito mais gente infectada do que, por exemplo, o pior país da Europa, que é a Itália. Então, me parece que o que nós precisamos mesmo hoje é ter essa consciência. Se agora nós fizermos a medida mais importante, que foi o que parou a infecção em Wuhan, lá na China, parou na Coreia do Sul, que é um dos lugares que tem menos, né? A própria Alemanha, que agora está com um número muito grande de infectados, tem um índice baixíssimo de morte ainda, porque eles fizeram isso, eles fizeram quarentena. E as pessoas precisam ter isso em mente. Nós estamos ajudando os outros, não só nós mesmos. Então, isso é uma atitude de amor ao próximo. Ô, doutora, só uma perguntinha, né? Só perguntaram o seguinte: o Brasil, por ser um país tropical, corre a chance da gente ser bem menos atingido do que um país europeu, como a Itália? Porque eu estava pesquisando, e eu gosto de buscar em várias fontes, principalmente fora da mídia tradicional, né? Que na Itália, né? A Itália hoje possui em torno de 60 milhões de pessoas, né? E foi um lugar específico, né? Que tinha muitos idosos, né? Que eu esqueci agora o nome da cidade. Na Lombardi. Na Lombardi. Isso. E lá é exatamente um ponto onde tinha o maior índice de idosos da Itália, né? Então foi um ponto específico, né? Óbvio que a mídia ela potencializa demais, né? Essa informação. E como eu falava quinta-feira com o Caio, trabalho com hipnose, hipnoterapia, ele falava que a nossa mente, o sistema límbico, ele não entende. Você vê a informação 10 vezes, a mesma informação, a sua mente entende que foram 10 vezes 10 vezes 10, então ela generaliza, né?
falando que está todo mundo morrendo, estamos numa guerra e você também vai morrer. E isso tudo, doutor, você poderia até falar um pouco sobre o quanto as nossas emoções, o quanto os pensamentos, eles podem interferir, né? Interferir no nosso sistema imunológico. Eu estava com viagem marcada para ir para Santa Catarina, fazer um curso de hipnoterapia. E antes de estourar aqui no Brasil, o organizador já estava cancelando, porque ele falou, vocês vão passar por um momento de fortes emoções, tá? De catarse, né? Porque a gente aprende, a gente participa do processo, e isso naturalmente vai baixar a imunidade de vocês, né? Natural. Então, por isso que a gente está batendo tanto nessa questão, né? Cuide dos seus pensamentos para cuidar da sua imunidade. A doutora Rosângela, que é especialista em nutrologia, ela está aqui também para trazer exatamente artifícios, né, trazer realmente ferramentas para aumentar a nossa imunidade, pelo menos manter, né, para que ela não caia, né. E aí, doutor, eu queria que você falasse um pouco sobre, nesse momento, quais suplementos, vitaminas, alimentos são necessários para proteger nosso sistema, nossa guarda. Quinta-feira nós tivemos uma live com o doutor Silva Neto, ele falou muito, né, sobre alguns alimentos, vitamina D, falou um pouco sobre o zinco, falou também sobre o magnésio e sobre o ozônio. Até eu falei, gente, foi tanta pergunta sobre o ozônio que não estava mais tempo, já eram quase 2 horas de live. Eu falei, gente, sábado eu vou estar aqui com a doutora Rosângela e eu sei que vocês sabem muito, tem estudado bastante sobre o poder do ozônio, né? Eu queria que você falasse um pouco aí para essas 400 pessoas aqui ao vivo nessa tarde de sábado que estão buscando um conhecimento, né? E estão buscando evoluir. Então, eu fico muito feliz que as pessoas estejam buscando conhecimento conosco, né? Que somos pessoas que somos sérios, né? Queremos passar conhecimento de verdade. Olha só, tem várias questões aí. Primeiro, tudo aquilo que você vê, isso é importante, tá, gente? Tudo aquilo que você vê, você acredita. E tudo aquilo que você acredita, você replica. Então, é muito mais sério, é muito mais grave do que as pessoas estão aí falando. Porque uma coisa é eu imaginar, pensar e criar uma situação de imaginação, porque o nosso cérebro, como você mesmo falou, nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é verdade, o que é mentira, desde que a gente preste atenção, coloque... No momento que você coloca atenção e energia naquilo, tua mente subconsciente entende que aquilo é verdade. Então, isso é uma situação. Mas quando você, além de imaginar, você ainda enxerga, você vê, você está cristalizando muito mais o processo. E por que eu estou falando isso? Porque é impressionante o número de vezes que aparece na TV a droga da figura do vírus. Você viu o vírusinho lá, com aquelas coisinhas vermelhinhas? Eu acho que eles pegaram lá uma imagem e todo mundo copia, porque é tudo a mesma. O tempo todo, 24 horas por dia, nós estamos com a mídia, com aquela imagem. Ou seja, nós, além de estarmos criando uma situação de pânico e medo nas pessoas, que é, com certeza, como você falou, existe um sistema, dentro do nosso sistema neurológico, uma comunicação com o nosso sistema imunológico. Então, nós temos um sistema neuroimunoendócrino. Olha a importância. Neuroimunoendócrino. Eu entro em pânico, eu me preocupo com uma coisa, eu desencadeio um processo de produção de substâncias, que são hormônios, neuropeptídeos, neurotransmissores, que vão fazer com que o meu sistema imunológico reaja. Então, eu faço uma situação de gasta energia, gasta matéria-prima de um sistema imunológico que vai acabar deprimindo, porque o neuropeptídeo que a gente produz no sistema límbico, lá no nosso cérebro, vai chegar na nossa célula para dizer o que eu estou pensando, né? Eu adoro a frase do livro A Cura Quântica, do Deepak Chopra, que diz assim, neuropeptídeo é um pensamento materializado, e é exatamente isso, né? O
Você cria um pensamento, você mantém esse pensamento o suficiente para que o sistema límbico entre em ação, que é o sentimento, né, que tem muito mais energia e poder, juntou o sentimento com o pensamento, criou o quê? Neuropeptídeo. E não precisa muito tempo, é menos de 1 minuto. É 45 segundos. Em 45 segundos você cria um neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo, ele vai nas células dizendo, ó, eu estou pensando assim, assado, etc. Cada neuropeptídeo tem o seu receptor. Então, se eu estou alegre, feliz, eu estou criando um neuropeptídeo dizendo para minhas células, ó, tá tudo maravilhoso, tudo bem, funcione direitinho, aumente essa energia. Mas se eu estiver estressado, deprimido, triste, eu estou criando um neuropeptídeo que diz assim, ó, tá tudo ruim, pode funcionar mal, que o negócio está ruim hoje. Então, o sistema imunológico, ele fica bisbilhotando o pensamento da gente o tempo todo, e ele recebe essa informação, porque ele tem receptores nas suas membranas celulares das nossas células do sistema imunológico, que são nossos soldadinhos, e ele responde. E responde ao quê? A informação que recebeu. Enquanto a gente não aprender isso, Cleiton, nós não vamos sair do mesmo espaço. As pessoas continuam falando milhares de coisas bonitinhas que a gente até ensina também, mas as pessoas não se deram conta que a gente tem que aprender isso. A nossa célula só sabe fazer uma coisa, resposta celular, que é a resposta para a informação que chegar nela. A informação que chegar na membrana celular, se ela for boa, se ela for ruim, o que for, é a informação que vai entrar, vai fazer expressão gênica e vai fazer resposta celular. Isso não é outro jeito, é assim que nós funcionamos. E nós funcionamos assim em todos os sentidos, para fazer o corpo funcionar como um todo, mas também nessas situações de necessidade que todo o organismo tenha que responder. Mas a gente responde célula por célula. Doutora, deixa eu só interromper aqui. Olha só, gente, preste atenção no que ela falou. Os seus pensamentos produzem uma neuroquímica, neuropeptídeos, que vai ativar, acionar algumas reações celulares. Olha como é importante. Eu falava quinta-feira, né? A pessoa chegou para mim, né, no meu privado, falou: Cleiton, como é que eu faço o grupo da minha família? Todo mundo fala nisso, eu saio do grupo. Passa a crise e volta, amiga, volta. Ninguém é obrigado a ficar escutando o tempo inteiro aquilo. Então, perfeito. As pessoas estão preocupadas. Sai do grupo que te incomoda, não fique. Isso, você é livre. E as pessoas estão preocupadas com o mundo e tal, mas estão esquecendo o mundo dela, né? Então, se proteja, cuide da sua saúde emocional, né? Porque o seu físico, né? O seu sistema imune, autoimune, ele é totalmente, né, conectado com a parte do pensamento. O pensamento é uma informação. Uma vez eu perguntei à doutora, o ser humano é formado de quê, doutora? De matéria-prima, que é a parte dos nutrientes, que ela vai falar mais tarde, e informação. Que é informação? Informação está sendo produzida a todo momento, meu amigo. Pensamento e sentimento. E quando une, né, doutora, o pensamento com o sentimento, a gente chama de um processo chamado coerência cardíaca. Né? Você potencializa o processo de cocriação. O Instituto HeartMath, né, na Califórnia, fizeram uma pesquisa com os filamentos de DNA e pegaram 3 grupos. O primeiro grupo, é interessante eu falar isso aqui, eles pensaram, tiveram intenção, só que o sentimento estava neutro, né, estava com a energia baixa, com a vibração baixa. Foram observar, nada aconteceu com as hélices lá do DNA. Pegaram o segundo grupo, eles estavam vibrando na alegria, estavam felizes, mas não tinha intenção. Não sabia onde queria chegar. Também nada aconteceu. E o terceiro grupo estava em processo de coerência cardíaca. Eles tinham intenção de desenrolar as fitas, estavam vibrando numa frequência mais elevada. As fitas, elas modificaram em 25%. Então, estado de coerência, então, quando você está vendo uma imagem de forma repetida e você está se emocionando, tem emoção forte, você acaba o quê? Potencializando aquela realidade no seu mundo particular e no mundo dos outros. Então, doutora, obrigado pela tua contribuição e pode continuar aí. Então, o que eu gostaria de mostrar com isso é a importância que hoje nós estamos aqui mostrando para as pessoas de, primeiro, saia dessa neura de ficar sabendo quantos que morreram
Não interessa, já morreram, você não vai fazer nada por isso. Daqui uns 10 dias, você fique sabendo. A gente sempre fica sabendo das notícias ruins, né? Então, sai da neura. Pare de olhar o vírusinho lá, brilhando do lado dos caras. Pare de fazer isso. Se vocês fizerem cada 2, 3 dias uma passada rápida para saber o que está acontecendo, vocês vão saber tudo. E não ficaram nessa neura. 5 Agora, minutos. Já fez todo o resumo, pronto. tudo, pronto. Agora, então a primeira coisa que eu acho fundamental é essa. A segunda é mudar o mindset, Porque se eu preciso de pensamento com emoção, né, como você falou, que é a junção do pensamento com a emoção, eu preciso fazer isso de uma forma que seja legal, coerente, durante o meu dia inteiro. Porque a gente faz momentos que a gente lembra, depois a gente esquece, você acaba indo contra. Então, o importante é você se determinar no dia o que você pretende fazer, como que você vai fazer, o que você vai botar de intenção, de sentimento naquilo que é bom, que é benéfico. Então, aproveite esse momento, aproveite para crescer como pessoa, né? Aproveite para olhar para você dessa outra forma, que é como eu posso ser melhor. Eu gosto muito de uma frase do Bruce Lipton, que ele diz assim: nós não sabemos, nós seres humanos, nós não sabemos como é que nós viemos parar aqui nesse planeta. Eu tenho a minha ideia, tá, gente? Mas ele diz assim: nós não sabemos como é que a gente veio parar nesse planeta. Mas já que nós estamos aqui, nós temos que fazer o melhor possível da vida que a gente tem. E eu gosto dessa frase porque é isso aí. Já que nós estamos aqui, já que estamos no Brasil, já que estamos nessa situação, o que eu posso fazer que seja o melhor possível? Porque no momento que nós, você, cada um de nós entendermos que nós criamos uma realidade própria, mas juntos criamos uma realidade coletiva. Então, se cada um de nós fizer a sua parte de criar uma realidade própria, saudável, coletivamente, a gente vai acabar mudando a realidade coletiva, mesmo que tenha aí a mídia contra nós, querendo só falar do tal do vírus, né? Então, eu acho que nós podemos criar isso, e isso é um ponto fundamental. Então, ficar em casa é um ato de amor. Vamos tentar o máximo possível, vamos conseguir. Doutora, só interromper, eu acho que o WhatsApp da senhora tá ligado, aí tá, de fato, eu achava que não vinha o som. Aí tá cortando a voz. Você consegue fechar o WhatsApp do computador? Ah, consigo sim. Só para melhorar aqui o áudio, tá? Acho que agora vai dar certo. Pronto, pode continuar, desculpa interromper. Ok. Então, eu estava dizendo, primeiro, não vamos nos misturar, vamos ficar em casa, cada um é um ato de amor. Segundo, vamos favorecer tudo que for possível, online, venda online, compra online. Vamos trabalhar em nós mesmos essa possibilidade para diminuir ainda mais o contato, para não ter que fazer compras, etc., fora de casa, e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas próximas de nós. Então, eu não estou falando aqui que é para você comprar de São Paulo do Amazon.com, eu estou falando aqui perto de você, para beneficiar as pessoas e as empresas que estão perto, que vão entrar numa situação de recessão. Você vai precisar consumir comida, compre daqui de perto, mas compre online, por telefone, né? Eu acho que é por aí, acho que isso são coisas importantes, tá? Agora, nós, pessoalmente, cada um de nós, como somos a unidade da humanidade, e a humanidade como um todo é um ser vivo, como nós somos um ser formados de mais de 50 trilhões de células. A humanidade, o ser humano, enquanto humanidade, é um ser vivo também, formado de indivíduos, que são as células da humanidade. Então, cada um de nós é uma célula. Nós podemos fazer alguma coisa para melhorar o todo. E aí é que entra cuidar de cada um de nós. Como que nós vamos cuidar da nossa imunidade? Como nós vamos fazer nós conseguirmos estar bem?
Primeiro de tudo, e a coisa talvez mais importante, a gente já falou aqui, afastar o que é ruim. Eu adoro a frase que diz assim, ó, é mais importante deixar de fazer o que faz mal do que fazer o que faz bem. É óbvio. A gente tem que parar de fazer o que faz errado, faz mal. Segundo, dentro desse foco, né? Então, a gente vai deixar de fazer o que faz mal e começar a fazer o que faz bem, que quer dizer o quê? Elevar nossos sentimentos, nossas emoções para coisas que são boas. Aproveite este momento para crescer como pessoa, eu estava dizendo isso. Como é que cresce como pessoa? Fazer boas ações não precisa estar presente. Rezar, orar, não precisa estar presente. Você pode fazer à distância, existe uma coisa chamada emaranhamento quântico, lembrem disso. Nós podemos fazer daqui para qualquer lugar do mundo, até para fora do mundo. E nós estamos criando uma onda benéfica. Então, vamos aproveitar o tempo para ser mais espiritualizados, gente. Vamos aproveitar o tempo para estudar. Olha quanto que a gente precisa estudar. Eu estou com 62 anos, aliás, estou aqui de quarentena, grupo de risco, como o pessoal fala. Cancelaram minhas coisas, tudo, eu levei um susto quando me disseram assim, não, doutora Rosângela, nós queremos lhe preservar, cancelamos suas passagens, cancelamos seus eventos, isso há uma semana atrás. Eu digo, por quê? Porque você é grupo de risco? Eu morri. Diga. Doutor, olha só, falar em oração, né? Nós sabemos que no mundo espiritual, no mundo quântico, todos nós estamos conectados. E não existe distância nem espaço. Tem muita gente aqui falando, não sei por qual motivo, não sei se tem algum movimento aí, planetário, mas estão falando 18 horas, né? Para todos nós nos reunir, né? Em espírito, para fazer uma oração. Então, 18 horas, eu me comprometo, né? As pessoas estão colocando aqui, e convido todos vocês, gente, às 18 horas, horário de Brasília, vamos combinar assim, cada um dentro da sua crença, você vai se recolher e vai elevar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Combinado assim? Doutora, tá junto com a gente? Com certeza. Eu acho isso fundamental, né? Aliás, isso tem uma explicação, né? Que é aquela explicação que está no livro A Matriz Divina, do Greg Braden, né? Tem um efeito chamado efeito Maharishi, né? Maharishi. É a raiz quadrada de 1% da população de um lugar. Se estiver naquele, né, todo o tempo pensando de uma forma elevada numa coisa boa, você muda aquela situação, né? Eles fizeram isso na Guerra do Golfo, lá no Afeganistão também, né, o exército americano. Mas tudo bem, isso é um outro assunto, é que eu me entusiasmo aqui. De qualquer maneira, a Aline McTaggart escreveu, aliás, um livro fantástico chamado O Campo, né, The Field, e depois escreveu um outro livro também maravilhoso, que se chama Vivendo o Campo. Eu não sei o nome em português que botaram, mas eu tenho em inglês, que chama Living the Field. Essa autora, ela era uma jornalista investigativa, ela hoje se propõe a fazer a meditação global, ela chama meditação mundial ou meditação global. Você pode entrar no site dela, Aline McTaggart, se inscrever, e você faz uma meditação para a paz mundial. Ela quer isso, né? Eu acho que agora é o momento disso, a gente tem que lembrar que realmente nós temos muito mais poder do que a gente acredita que tem. E é esse o grande problema do ser humano, né? A questão da crença. Mas vamos lá. Nós estamos aqui, então, criando situações para que nós conseguimos passar por este momento. E, aliás, o Cleiton começou falando exatamente o que é verdade. Tudo passa. Tanto bem quanto mal, tudo passa. O que é bom, o que é ruim, tudo passa. Porque nós estamos em evolução constante. Então, as coisas vão acontecendo e depende de nós fazer com que mais coisas boas venham. Se passa uma coisa boa, tem que entrar outra boa no lugar. E isso vai depender muito de nós. Porque nós somos capazes disso, sim. Mas nós também temos que lembrar que nós somos uma célula num organismo chamado ser humano, né? Humanidade. Então, nós temos que pensar nos outros o tempo todo também. Vamos lá.
Emoção e sentimento, nós precisamos fazer agora vamos dizer assim, a troca, né, o flipping, a troca do pânico, né, que, aliás, eu até fiz uma palestra em Porto Alegre sexta-feira passada, não essa agora, na anterior, né, antes da história, na outra sexta-feira, eu fiz uma palestra, e aí a palestra era justamente sobre como a gente melhorar a imunidade também, mas um dos meus primeiros slides era assim, ó, nós estamos numa pandemia ou num pandemônio? Porque parece pandemônio isso, né? Todo mundo está meio que entrando em colapso em termos de pandemônio. Não, nós estamos numa pandemia, porque o vírus é um vírus que nós temos que cuidar mais, porque houve essa mutação. Eu queria que as pessoas entendessem que nós, seres humanos, nós somos muito mais do que um vírus. Nós somos capazes, agora, por 5 a 7 dias, eles descobriram como é que era o vírus, qual era a mutação que tinha, então a gente já tem mais condição. Mas hoje nós precisamos juntar tudo que nós sabemos em relação à parte integrativa do ser humano, vamos chamar assim, com tudo que já existe que pode nos manter vivo numa situação de emergência, né? Então, é isso que nós temos que fazer. E cada um de nós é responsável por isso. Então, vamos lá. Nós temos que trocar o pânico, o medo, por pensamentos elevados de amor, gratidão, afeto. É muito importante, porque isso são coisas que nós podemos mudar dentro de nós. Por exemplo, gratidão é um dos sentimentos mais poderosos e mais fáceis de a gente conseguir dentro de nós. Porque nós sempre somos gratos a alguma coisa. Sempre nós somos gratos a alguma coisa. Pensa comigo aqui. Você pode acordar de manhã e ser grato porque acordou. É uma coisa tão simples. Você pode ser grato pela casa que você está dentro. Tem gente que não tem casa, né? Ou, no caso, nessa situação, nossa, que bom que nós temos luz elétrica e internet, não é verdade? Olha Senão só. as coisas não estavam funcionando. Então, essa coisa da gratidão já faz esse flipping, já faz essa mudança. Então, é a gente passar cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos e fazendo a troca o tempo todo. Existe um mantra, que eu chamo de mantra, mas na verdade é uma partezinha do Ho Oponopono, né? Que, aliás, o Clayton também ensina bastante isso aí, né? O Ho Oponopono. Eu sou apaixonada por Ho Oponopono. Qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que eu faço é Ho Oponopono. Depois eu penso no resto. Então, se você utilizar o mantra do Ho Oponopono, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Só isto, quando você fala e tenta juntar o sentimento com com a tua fala, você já vai mudando a vibração. Então, pensou alguma coisa ruim? Ho Oponopono. Já faz o flipping, né? Não gosta de Ho Oponopono? Muda outra coisa. Mas use uma âncora para trocar a vibração. É simples assim, gente. E funciona. Pode ser oração? Pode. Pode ser números lá, os códigos de Grabovoi? Pode. Né? Pode ser qualquer coisa que faça com que você mude a vibração. No momento que mudar a vibração, que juntou, como você falou, a intenção com o sentimento, você amplifica isso. E você é capaz de ficar um tempo nessa situação. Tem como ajudar que essas coisas aconteçam, que não seja só dependente da nossa mente e do nosso coração? Claro que tem. Hoje nós temos tanta coisa maravilhosa. A grande questão é um pouquinho de conhecimento. Eu sempre digo que o que mais empodera o ser humano é o conhecimento, mas o conhecimento utilizável. Não adianta ter um conhecimento que não é usado. Por isso que é muito mais que um conhecimento e uma informação. Eu chamo isso de uma educação. Por isso que eu estou tão voltada hoje para a educação na área da saúde quântica, porque é o que muda as pessoas. E o que mais me deixa feliz é a última aula da pós. O Clayton dá a primeira, né? Eu dou a última. A última aula da pós. O pessoal diz para mim sempre, foi a melhor pós que já fez, porque mudou por dentro, porque fez o que a
educação tem que fazer. É a mudança real para que você seja melhor daquilo que você era antes de estudar. Então, isso é fundamental. A gente tem que ter isso em mente. Nós precisamos nos manter numa vibração melhor daquela que a gente já estava. Para a gente aprender um pouquinho, eu tenho grande experiência na área dos florais, especialmente, né, os florais que são a base de uma tecnologia chamada Quantum Health. E para mudar, eu vou botar aqui alguns nomes, que são nomes de fórmulas florais, e eu acho que o momento exige que a gente seja muito claro, né? Então, existe uma fórmula floral que se chama Neurotox. Anotem aí, Neurotox. Tá disponível, não tem falta, tem lugar por todo o Brasil, tá? Existe lojas online, então, tranquilo, tá? Até aí pertinho do Cleiton tem uma loja online, tem em vários pontos do Brasil, tem loja física que está aberta, tá? O pessoal está fazendo delivery em tudo que é lugar, a indústria que produz isso já disse que não vai faltar, que eles vão fazer esquema de produção, porque isso é uma necessidade importante para nós, porque não tem efeito colateral, não tem problema você juntar o floral com qualquer outra coisa, inclusive eu já vou falar uma junção legal que eu conheço, e a gente ainda faz com que as pessoas melhorem as suas vibrações, porque a gente trabalha com vibração, tá? Portugal, doutora? Em Portugal, tem o João Pedro, que trabalha com isso, e eles estão para receber uma outra carga, mas já deve estar chegando, mas tem sim. Depois, Cleiton, vamos botar compartilhar o telefone do João Pedro lá em Portugal. Então, Neurotox é uma essência vibracional que faz uma coisa interessantíssima. Ela faz uma espécie de mudança de neuras, sabe as neuras? Aquela coisa de pânico, raiva, mágoa, inveja, irritabilidade, medo. É o Neurotox que consegue mexer com isso de uma forma totalmente etérea, energética. Se você tiver essa ajuda, pensa comigo se não é bom você ter uma ajuda dessas. Você consegue amplificar a tua capacidade já própria mental de fazer isso. Então, eu recomendo, quem tiver interesse, quem gostar, quem quer trabalhar um pouco mais as suas emoções, pode usar um floral Neurotox. Tem outros? Claro que tem. Estou dando a minha experiência pessoal, ok? Nós também podemos amplificar nossa capacidade, já que eu estou falando primeiro na informação, que é a energia que o floral leva informação para a célula, tá? Nós temos também a possibilidade de utilizar florais que ajudam também a elevar o sistema imunológico. Fora o floral, tem também com muita energia uma coisa que eu adoro, que se chama oligoterapia, que eu já falei bastante, como até com o Cleiton mesmo falei, que foi assim que eu comecei a mudar a cabeça, né, para virar quântica. A oligoterapia, na verdade, são minerais, esses minerais vêm com muita energia e uma quantidade muito pequena de mineral no frasco. É uma tecnologia desenvolvida por Jacques Ménetrier, lá na França, na década de 30, tá? Então, é algo que tem na Europa, é algo que tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem por todo o Brasil, e nós aqui temos também, na mesma empresa que produz os florais. Pessoalmente, tá? Na minha experiência, o que eu estou fazendo, até vou mostrar para vocês, porque está aqui, eu fui buscar aquela hora isso, viu? Isso aqui, ó, toda a água que eu estou bebendo é uma água batizada. Eu coloco cobre, Ion Quantic, que é um óleo terápico de cobre, que vai ajudar o meu sistema imunológico a defender melhor por energia e por dar um peteleco nas enzimas, né, porque ele tem essa pitadinha de cobre, e vai fazer, então, um aumento da minha capacidade de defesa para vírus, bactéria, fungo, e também modula a inflamação. E eu ainda botei ele dentro o selênio, que também tem na forma Ion Quantic, que é o selênio oligoterápico.
que também faz essa melhora imunológica. O selênio é o nosso mineral anti-envelhecimento fantástico, né? Ele trabalha muito uma enzima chamada glutationa peroxidase, porque é uma enzima, é uma metaloenzima dependente de selênio, então, que vai fazer a defesa das membranas celulares e dos locais onde tem muita gordura, como o fígado, o cérebro, né? Então, é importante. Então, esses dois, eu gostaria de lembrar que são os que eu batizo a minha água. Eu estou desde o início, lá, desde que me cancelaram os voos, eu estou à base de cobre e selênio dentro da água. Eu uso mais ou menos uma proporção de, em torno de 1 ml, seriam 20 gotas, 21 gotas, para meio litro de água, e vou bebendo durante o dia, né? Quando eu estou com sede, que eu quero beber bastante água, eu bebo água pura, mas nos intervalos eu vou bebendo a água com os minerais que vão fazendo gradativamente essa informação para o meu organismo funcionar melhor. Isso é uma dica que eu estou fazendo e que vocês podem fazer, custo baixo, fácil de achar, tranquilo, não tem risco nenhum. Então, tá aí uma dica legal, tá? Isso, e eu tenho 37 anos, né, em que eu exerci a medicina. Então, eu usei mais de 30 anos os oligoterápicos para dizer para vocês que a experiência que eu tive sempre foi muito vantajosa, sempre foi muito bom. Doutora, fora isso... tem muita gente perguntando aqui agora onde compra. Vamos lá, tem um site, né, da própria Physioquantic, que lá tem uma aba chamada Onde Comprar. Aí ele mostra o mapinha do Brasil, e você clica na sua região e lá tem um representante. Aí você entra em contato com o representante. Eu moro aqui em Fortaleza, né, e eu conheço, tem alguns pontos de venda, são poucos ainda, está crescendo, mas eu vou deixar aqui o contato do Rafael. O Rafael tem uma loja virtual, né, ele entrega aqui em Fortaleza e regiões vizinhas, tá? Eu vou colocar aqui na tela, quem quiser, quem for dessa região, ele, inclusive, tem uma loja online, né, que é a Bion Saúde, porém, eu não sei como é que está, porque os correios pararam, né, então eu não sei se está enviando, né, mas qualquer coisa vocês podem entrar com o Rafael Guerra ou no site da physioquantic.com.br, aí lá vocês vão ter mais informações sobre pontos de venda. É isso mesmo. Hoje nós temos praticamente no Brasil inteiro pontos de venda, tem representação. A gente sabe que aqui está atingindo muita gente, até gente de Portugal, para me perguntar. Então, eu gostaria de lembrar que vocês têm acesso, não é algo de difícil acesso, tá? Não é, tá? Aqui em Curitiba mesmo tem várias farmácias, vários pontos de venda, as farmácias não estão fechadas, elas vão continuar abertas, funcionando, então tem onde comprar, e o site da empresa diz com quem vocês perguntam onde é que tem. Perfeito, né? Então, é isso mesmo, tá, gente? Eu acho que a gente tem que ensinar coisas boas, já que tem tanta coisa ruim por aí, né, sendo falado. Segundo, então, eu estava falando dessa possibilidade, que é uma forma legal da gente cuidar da gente mesmo. Dentro dessa mesma proposta, eu tenho falado de um produto chamado corretor anérgico, que também faz um aumento da imunidade e da energia vital. Aliás, a gente tem algumas pesquisas fantásticas nessa área, mostrando que realmente o uso de um floral dessa linha, que é a linha da Quantum Health, é um floral que vai aumentar a energia vital, é bem interessante, tá? São estudos feitos até por alunos nossos de pós-graduação, que fizeram junto com um aparelho chamado Rio Durar, mostrando que há um aumento da energia vital. Então, é interessante que a gente possa fazer isso também. Fora isso, então, aqui eu estou falando de um pedacinho, né, da coisa, mas para a gente entender melhor, a gente tem essa possibilidade de estimular a nossa imunidade de várias formas, existem outros produtos também que vocês podem conseguir dessa forma. Nós podemos juntar isso com, por exemplo, outras técnicas e outros produtos que vão aumentar a energia das pessoas, tá? Por exemplo, óleos essenciais, tá? Eu gostaria de lembrar aqui que já existe também pesquisa sobre isso. Eu estava até, antes de entrar aqui
na live, eu estava lendo sobre uma pesquisa de óleos essenciais agora, recente, em lugares onde o coronavírus estava sendo, né, combatido, tipo hospitais e coisas assim, a possibilidade de se trabalhar também com os óleos essenciais como vaporizadores mesmo, né? A gente pode botar lá naquele que faz o arzinho lá, né? Vaporizadores ou infusões e coisas do gênero que a gente sabe já, isso é pesquisa já feita, aliás, como é que é? Uma sabedoria, é uma sabedoria já popular quase, que alguns óleos essenciais são antivirais, antibacterianos, né? A gente já conhece isso de longa data, né? Mas eu vou citar aqui tomilho, o alecrim, né? São antivirais, antibacterianos. Eu até vou mostrar uma coisa que eu ganhei de uma ela está sempre no nosso grupo de Porto Alegre, e ela me deu um álcool gel, ó, já que está todo mundo falando do álcool, né? Um álcool gel também com os óleos essenciais, né? Então, aqui, lembrei de outro, do Tea Tree, né? Que é a melaleuca. Então, você veja, até vou ler aqui os outros que ela botou, Tea Tree, tomilho, já falei, eucalipto, também é algo que todo mundo conhece, bergamota, olha só. Aliás, o óleo essencial de bergamota é maravilhoso, tá? Não tem nada a ver com o cheiro da mimosa lá. É muito gostoso, né? E tem mais um aqui que deixa eu ver qual que é, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um aqui que eu não estou conseguindo entender a letra. Que bom que não é só a minha que eu não entendo. Então, aqui é uma ideia, gente, mas olha só, já que vai usar um óleo essencial, vamos botar ele, então, para a gente respirar, vai botar aqui. Eu quero lembrar que existe um produto da Quântica que se chama Oxyflower, que é excelente, ele é um gel que faz um aumento da oxigenação. E é excelente veículo de óleo essencial, a gente tem feito essas misturinhas, né? Então, usar Oxyflower com óleo essencial para a mão também, ou para colocar no nariz, é maravilhoso. Agora, o top do top eu não falei ainda. Soro fisiológico com Oxyflower para lavar as narinas. Então, lavar as narinas. Soro fisiológico com Oxyflower. 1/3 de soro fisiológico, não, 1/3 de Oxyflower, 2/3 de soro fisiológico, faz uns frasquinhos que seja conta-gota ou spray nasal, tipo Neossoro, lava as narinas várias vezes ao dia, pelo menos de manhã e de noite, cada vez que sair de casa, cada vez que voltar, cada vez que estiver dentro de um transporte público, cada vez que você tiver, aliás, não é para estar em lugar nenhum desse, né, mas se tiver que trabalhar e for, use a ideia de lavar as narinas com Oxyflower, tá? Então, essas são dicas que são populares, naturais e funcionam, diga. Eu estava aqui só para falar da minha águazinha aqui também, estava tomando, coloquei as gotinhas de Oxyflower, corretor enérgico, né? E estou aqui com o óleo essencial de alecrim e tenho também de hortelã-pimenta, que ajuda muito. Outro maravilhoso, outro maravilhoso. E 3 vezes ao dia, ó, exatamente o que eu fiz, exatamente a sua orientação, né, que você tinha me passado, e nós íamos viajar e foi cancelado, mas continuei adotando aqui com toda a família. Cada um aqui tem uma seringa própria e a gente faz essa mistura. Soro fisiológico com Oxyflower. Gente, maravilha. Porque, pelo que eu entendi, você pode até endossar, doutora, a maior via de entrada do vírus é pela né, região respiratória, pela mucosa. Uhum. É nem pela boca, né? A mucosa nasal e a mucosa oral também menos daí, porque é as da saliva. A mucosa nasal é a principal via. E uma coisa que talvez as pessoas não saibam, né, porque fica tão assim, tão caótico e tão tétricas as informações que as pessoas não se atentam. Leva 24 horas para um vírus, qualquer vírus, que está na mucosa, entrar na circulação. Nós temos uma barreira primária de mucosas. Então, leva 24 horas. Você tem um dia inteiro para lavar o nariz e tirar o vírus de lá, gente. Não tem que deixar os vírus de um dia para o outro, né? Então, é importante que as pessoas lembrem disso, tá?
Isso é uma coisa importante. Outra Doutora, coisa... peraí, doutora. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, quer dizer que tem um tempo, não é algo assim... entrei em contato com o vírus e já está no sistema respiratório, existem umas barreiras que o nosso corpo, né, pela inteligência do nosso corpo, ele tem que vai rompendo essas barreiras. Ou seja, tem um tempo que eu posso ainda fazer muita coisa, né? Interessante, Exato. gente. Isso é fundamental. Então, se nós mantivermos esse astral alto, pensamento elevado, né, mudança de sentimento para uma coisa de boa, né, que faz com que o sistema imunológico se beneficie energeticamente para cima. E se a gente conseguir ficar lavando as narinas, utilizando coisinhas simples, como um floral, um óleo essencial, coisas bem conhecidas, coisas fáceis, né, que não tem que ficar fazendo o curso na Harvard para aprender, não é verdade? São coisas simples, fáceis, ok? Então, isso, gente, já é uma forma importante da gente se cuidar e cuidar dos outros. Agora, nós temos que cuidar da nossa alimentação. Vocês já deram um monte de... já tiveram um monte de ideias, né? E muita gente conversou. Eu estou vendo uma pergunta aqui. O G-Immunos, então, o G-Immunos também é um floral da mesma linha do Quantum Health, que é um floral que amplifica a capacidade de organização e energia do sistema imunológico como um todo, principalmente do timo, né, que é o que a gente chama de maestro da orquestra do imunológico, né? Então, sim, também, nós temos o Respiflan, que faz uma espécie de amplificação da energia, da produção de interferons, né? Que é uma resposta que a gente está vendo nas pessoas, nada disso que eu estou falando dos florais tem a ver com indicação terapêutica. Nós estamos falando da resposta que a gente vê que as pessoas têm quando usam floral. Mas o floral foi feito para energizar e harmonizar as pessoas, tá? Mas a gente tem realmente ações maravilhosas desse tipo. Nós podemos melhorar também a parte de absorção da alimentação, para ter uma alimentação melhor, mais saudável, usando florais. Olha que interessante, né? Que pode ser florais como o digeres, o digeril, o azianon, o antileque. Então, a gente tem uma gama. Aliás, vou fazer propaganda aqui, né? Eu tenho um livro sobre esses florais, o Sistema Floral de Ação Quântica. É um livro onde eu explico tudo sobre esses florais, né? Este mesmo, exatamente. O garoto propaganda aqui, o garoto propaganda. Tem um livro... gente. Tem todos os florais aqui, tá? Né? Muito interessante. Eu acho que vocês devem adquirir. E depois a doutora vai deixar o contato dela, né? E aí vocês podem... Doutora, eu posso colocar na tela o contato da Quantic? Por favor. A gente está aí abrindo uma editora, né? Do ano passado, se chama Quantic Overseas Editora Limitada. Mas a Quantic é uma editora que também tem as coisas além de livros, e a gente está aí com o WhatsApp, por enquanto, o site está em construção ainda, um dia sai, como eu digo, né, uma hora sai. Bom, mas então, a parte de alimentação, nós temos que lembrar de algumas coisas. Eu queria dar uma dica importante, que eu recentemente li um artigo, inclusive, de um grande especialista em ozônio, que é o Dr. Rowan, né? Vou falar daqui a pouco sobre isso também. Mas eu quero dizer para vocês que nesse artigo ele chama atenção de uma situação do coronavírus, especialmente deste, que é rico em cisteína. Cisteína é um aminoácido. Mas ele é um aminoácido sulfurado, ou seja, ele tem um grupo tiol, ou um grupo sulfidrila, que a gente chama, tá? Isso é bioquímica, só para vocês entenderem, tá? Então, esse vírus, ele tem umas espículas, que é onde ele crava na célula, para colocar o RNA dele dentro. Ele é um vírus RNA, tá? Ele é um vírus que tem o tal do
do material genético dele, que é o RNA. E os vírus fazem assim, eles são uma espécie de uma conchinha lá, fechadinha, que tem uma espícula, tá? Que eles até chamam de spike, e que isso entra ele acha um receptor na membrana celular que encaixe por ressonância. Olha a importância disso, gente, como a gente tem que aprender ressonância. Por ressonância, o vírus acha o receptor no diapasão lá do receptor, e ele encaixa no receptor da célula. Portanto, primeiro, os vírus só entram na célula se tiver ressonância. Segundo, ele vai encaixar nesse receptor e vai colocar o material genético dele dentro dentro da célula. É isso que vai criar a infecção. Então, você pode carregar o vírus no sangue, mas não estar infectado. Olha que interessante. Porque pode ser que não tenha ressonância nas tuas células. Isso é uma coisa. Quanto mais o teu sistema imunológico estiver bem, quanto mais ele está... quanto mais o sistema imunológico está em pleno poder de se defender do vírus, o próprio sistema imunológico cria as defesas para atacar o vírus antes dele encaixar na célula. Então, é uma luta que nem exército mesmo, né? Vai ter o próprio soldadinho, que seria do nosso sistema imunológico, criando a arma própria específica, que é o anticorpo, para grudar no vírus, para que o vírus não consiga encaixar na célula. No momento que o anticorpo encaixa no vírus, também tem um encaixe ali, esse vírus para de vibrar na sua vibração própria. Tem que lembrar tudo isso, gente, é tudo biofísica antes. Tudo é biofísica, depois é que vira bioquímica. Então, anticorpo vai lá, encaixa no vírus, nunca é um só, 2 ou 3, eles paralisam o vírus muda a vibração dele. E aí não consegue mais encaixar na célula. E o vírus morre. A grande vantagem que a gente tem é que os vírus, geralmente, eles não sobrevivem muito tempo fora do corpo humano e fora da célula. Né? Geralmente, eles, não necessariamente corpo humano, eu quero lembrar que esse vírus, como todas as pandemias até hoje, são zoonoses, eles vieram de animais. Então, esse, especificamente, o coronavírus 19, que está aí, ele veio dos morcegos, tá? Apesar do pessoal achar que ele é de laboratório, mas não é, tá? Já fizeram exame, já fizeram todo o genoma do vírus, eles sabem. Veio de morcego, que infectou animais de estimação, né, naquele local lá da China, que foi onde deu o boom, e de lá o negócio vai longe, porque é isso que eu estou falando, né? A pessoa fica com o vírus na mucosa, não necessariamente ele entra no sangue, mas ele está ali, ela espirra ou fala, porque ele também fica na mucosa oral, passa para o próximo. E isso é uma coisa doida, né? Porque a grande mutação desse vírus foi justamente a capacidade de infectar outras pessoas, que é muito maior, né? Mais ou menos vai ser assim, 1 para 3, cada um consegue infectar no mínimo 3, né? Então, imagina exponencialmente o que isso é, por isso a importância de nós estarmos dentro de casa agora, sem entrar em contato com as pessoas. Bom, voltando ao que eu estou falando, se o teu sistema imunológico estiver em alta, e para ele estar em alta, ele precisa de informação e de nutrição. Lembre que é sempre assim, informação, matéria-prima, é assim que a gente funciona. E tudo depende da biofísica e da ressonância. Então, eu tenho que ter a informação, que vai ser meu pensamento elevado, meu sistema imunológico todo funcionando direitinho, então toda a cascata funcionando direitinho, isso é uma informação legal. Aí eu preciso da matéria-prima, que é onde entra a nutrição. E aí, nós temos que entender essas coisas do vírus. Esse vírus, como ele é rico em cisteína, tem o tal do grupo sulfidrila, ele é muito fácil de ser oxidado, tá? Guarda essa informação. Facilmente oxidado. Nós podemos, então, fazer uma oxidação e acabar com o vírus
antes que ele entre na mucosa. Entendeu o que eu quero dizer? Dá para trabalhar também dentro do corpo? Claro que dá. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, em termos de manter o nosso sistema imunológico funcionando bem, nós precisamos de coisas muito básicas: minerais, vitaminas e a comida completa nossa, que vai ser carboidrato, lipídio e proteína. Bom, vamos nos minerais, eu vou só botar os principais aqui, tá? Okay. Então, nós temos, basicamente, zinco. Eu vou falar o zinco 3 vezes, tá? Zinco e zinco, tá? Depois eu... Aí nós precisamos de selênio, magnésio, vão ser os 3 principais, tá? Em termos de vitaminas, nós precisamos da vitamina C, que é um grande antioxidante, vitamina E, vitamina D, vitamina A, tudo isso eu estou falando são antioxidantes. Precisamos também do complexo B inteiro para poder manter a nossa microbiota funcionando bem, nosso sistema neurológico funcionando bem, lembrando que a primeira barreira imunológica nem é a mucosa nasal, é a intestinal, né? Então, nós temos lá a IgA secretora, que é uma imunoglobulina, que ela é a bambambam da nossa barreira imunológica. Então, nós temos que ter isso funcionando bem, e para isso nós precisamos do microbioma intestinal também em ordem. Bom, então, vitaminas, minerais, isso é fundamental. Nós também precisamos de ômegas, que aí vamos entrar nas gordurinhas boas, né? Existe uma pesquisa dizendo que 2 gramas de ômega 3 por dia, de preferência tomado junto com, a gente deve usar os ômegas junto com as vitaminas lipossolúveis e junto com refeição. Então, seria mais ou menos assim, 2 vezes almoço e janta, ou café da manhã, almoço, ou... De preferência, almoço e janta, a gente come um pouco mais, mas dependendo de cada um. Seriam 2 refeições com 1 grama de ômega 3, estou pensando aqui em uma pessoa com mais de 30 quilos, tá? 1 grama de ômega 3, pelo menos 7 miligramas de zinco, que é a IDR do zinco, a ingestão diária recomendada do zinco, mas como a gente vai fazer 2 IDRs, vai dar 14, que é uma quantidade legal, dá para chegar até 30 miligramas por dia. E se tiver infectado, a gente pode usar 50 miligramas num período curto de tempo. A vitamina D, dá para tomar até 10.000 unidades no dia, mas a gente pode tomar, também dentro da IDR são 200 unidades, então dá para tomar umas 4 ou 5 IDRs por dia. Nós podemos usar o selênio, que é 34 microgramas por dia de selênio, é a IDR, ingestão diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde, mas nós podemos chegar a ter 200 microgramas por dia, então tomar 2, 3 IDRs por dia, tá? E nós podemos usar, no caso do magnésio, e aí o magnésio é o meu favorito, eu sou apaixonada por magnésio. O magnésio, nós temos inclusive uma possibilidade de usar uma fórmula de magnésio que é tudo isso dos minerais tem que ser aminoácidos quelatos, tá? Ou pelo menos complexados, né? Tem um complexo com aminoácido, que é o caso do selênio metionina. Mas, então, nós precisamos que seja para nutrição humana, não pode ser resíduo industrial, tá? Lembra disso. Então, a qualidade do que a gente toma em termos de complementos alimentares é fundamental. Ok? Então, aqui eu estou falando do que a gente vai fazer além da comida, que é o complemento alimentar. Doutora, só para revisar, vou colocar aqui na tela, tá? Vamos lá. Você falou no zinco, vitamina D, ômega. Qual é a quantidade média do ômega 3? 1 grama de ômega 3 2 vezes ao dia. 2 gramas por dia. Ok, 2 vezes. Magnésio você vai falar agora, né? A quantidade? Isso. Pelo menos 260 miligramas de magnésio. A gente pode chegar a 400 até 500 miligramas por dia nos momentos que a gente precisa de mais magnésio, que agora é o momento para a imunidade, mas também, se usar o magnésio que eu tenho
preferência, né? Eu vou dar o nome comercial, vocês me desculpem aqui, quem não gosta que dê nome comercial, eu vou dar. Existe um magnésio no mercado chamado Magcatal, tá? Um magnésio que tem 3 tipos de magnésio dentro. Um deles, que é o taurato de magnésio, que é o magnésio taurina, é fantástico para melhorar a qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento. Olha que coisa maravilhosa! Isso é fundamental e ainda melhora nosso sono. Outra doutora, coisa importante. vou só falar aqui uma historinha que você me ajudou muito, né? Eu, quando ia viajar, dar aula em outros estados e tal, a nossa mente, né? Eu entendi depois que o magnésio é o combustível essencial do cérebro e do intestino. E aí eu viajava, né? E olha só, eu começava a aprender coisas novas, né? Porque você vai ver pessoas novas, coisas novas. E o magnésio subia, né? A inteligência do nosso organismo trazia o magnésio do intestino para o cérebro para manter as funções e prisão de ventre. Aí o doutora, não, você tem que suplementar, isso é falta de magnésio. Aí, ó, quando eu vou fazer um curso, algo que requeira uma atividade mental, eu suplemento com magnésio, o intestino fica um reloginho, doutora, pense. É exatamente assim, exatamente assim. Então, é bom para o intestino, é bom para o cérebro, é bom até para receptor de insulina na célula, até para isso é bom, né? Fundamental para os ossos, para as articulações. Então, a gente vai ter, nesse produto, a gente tem o magnésio taurina, né, o taurato de magnésio, o lisinato de magnésio, e aí é que está o segredo desse produto. Precisa saber isso, gente. Existe no mercado há 5, 6 anos já, também está espalhado no Brasil inteiro, é outra empresa, se chama Catalmedic, a empresa que vende esse, entrem lá na Catalmedic para ver onde é que tem também, deve ter algum lugar lá para saber, mas olha só, o lisinato de magnésio, ele é fundamental para a fabricação de anticorpos, presta atenção, é o que o nosso organismo tem que fazer para se defender do vírus. Então, gente, nós precisamos muito desse magnésio. Todo mundo precisa. Aliás, tem algumas coisas que nesse momento eu penso assim, imagina se essas pessoas já tivessem esse conhecimento, já tivessem se abastecendo, né? Já tivesse o seu corpo rico nesses complementos alimentares que a gente tem, que é tão simples. Isso não é milagre, nem mágica. A gente está dizendo a possibilidade que você tem de estar melhor. Vai impedir que tenha doença? Não sei, mas que você com certeza vai ter um sistema imunológico melhor, vai. A ponto de, se você pegar realmente a doença, você vai ter mais chance de sair dela. Só isso já vale a pena estar bem nutrido. Nós estamos vendo aí, as pessoas que estão morrendo são as mais velhas, porque uma das condições que a pessoa vai envelhecendo, vai diminuindo a capacidade de absorção. E aí vai diminuindo a sua nutrição celular. Tem uma pergunta sobre o magnésio, o cloreto de magnésio PA. Gente, eu não quero falar mal de nada, mas eu não concordo com o cloreto de magnésio, tá? Ele é resíduo industrial, ponto. Não vou falar mais nada para não brigar com os famosos da internet. É resíduo industrial. Não foi desenvolvido para nutrição humana e acidifica em vez de ajudar o ser humano, tá? Então, qualquer tipo lá de magnésio que não seja que não seja quelato, tá? Então, vamos lá. Estava aqui falando dessas possibilidades, né? A gente tem aí, dentro dos complementos alimentares, existem produtos fantásticos. Eu estou aqui lembrando dessa empresa, porque eu já fiz consultoria para eles. Já que eu estou falando, agora vou abrir o verbo aqui. Por favor, fique à vontade, doutor. Além do Magcatal, essa empresa tem um produto chamado Oxivit, tá? OXI, e tem um produto chamado Totalis. Esses 3 produtos é o momento mais certo da gente usar. Sendo que eles têm também o Vitalzen, que é fantástico, porque melhora o sistema neurológico, tá? Então, a gente podia trabalhar com várias formas. E se você associa, você vai ter mais de uma IDR, que é aquilo que eu falei da ingestão diária recomendada,
tá? Isso eu estou dando a minha experiência, tá bom, gente? Minha experiência. Só quero lembrar que há 10 anos atrás nós tivemos a tal da H1N1, que eu já até falei mais aqui. Nessa época, eu atendi muita gente, porque Curitiba foi um dos lugares mais assolados pela H1N1. Primeiro que é muito frio aqui, então as pessoas ficam mais fechadas, ambientes fechados, conglomerados. Essa ideia do que eles chamam hoje de lockdown, que a gente está fazendo com o coronavírus, não teve no H1N1, sei, bom, teve um monte de gente falando que não fique em ambientes fechados e tudo mais, mas não fizeram quarentena. Se tivessem feito, teria sido um estrago menor, porque a H1N1 matou jovens, o que é muito pior. De qualquer maneira, é ruim sempre, né, gente? Mas deixa eu lembrar vocês que há 10 anos atrás, 2009, 2010, nós tivemos a H1N1, era uma pandemia, virou no mundo inteiro, teve milhares de mortes nos Estados Unidos, um problema gravíssimo lá também, aqui foi gravíssimo, Curitiba foi gravíssimo, e eu cuidei muito de gente que estava com H1N1, gente que tinha sido internado, e eu, inclusive, atendi pessoas que eram contaminantes, gente que morreu por H1N1. E eu vou dizer para vocês que eu tive grandes resultados, eu fico muito feliz de dizer que eu ajudei muito nessa época. Com isso que eu estou falando para vocês, porque isso não é do coronavírus, isso é vírus em geral. Isso é uma pessoa nutrida, não importa qual é a doença, você tem que estar nutrido e você tem que ter informação, tá? Eu não tinha ainda essa maravilha que eu tenho hoje dos complementos alimentares que são energizados de fábrica, eu não falei isso, mas são, né? Eu não tinha isso ainda na época, a gente trabalhava muito com manipulação, mas a gente trabalhou com produtos que realmente deu muito certo, e é essa linha de raciocínio. Então, a gente já tem a experiência da outra pandemia que podemos ajudar. Então, nós já tínhamos os quânticos, nós já tínhamos essa possibilidade da nutrição celular, e isso fez uma diferença imensa. Tá? Então, eu quero voltar a dizer para vocês que o que eu estou dando aqui é minha experiência pessoal, e eu tenho certeza que eu posso ajudar, ok? Agora, vamos ao outro assunto que eu disse que eu ia falar. Tá? E a gente também ia falar um pouquinho da possibilidade do ozônio. Ozônio, o pessoal está curioso, doutora, sobre o ozônio, foi uma dúvida que ficou desde a live de quinta, e fale um pouco depois sobre o ozônio, não esqueça. Isso. Eu estava, então, dizendo dessa descoberta do Rowan, né? Não é do Rowan, ele que escreveu, mas é uma descoberta do pessoal que está estudando aí os vírus, que eles têm, então, uma capacidade maior, ou tem concentração maior de cisteína, do grupo sulfidrila, que facilmente oxida. Aí é que entra o ozônio. O que é o ozônio, né? O ozônio, eu acho que o pessoal já conhece aí, já tem sido tanto falado, e infelizmente o Conselho Federal de Medicina deu um tiro no pé, como eu digo, em relação ao ozônio, mas tudo bem. Primeiro, a terapia do ozônio tem mais de 100 anos. Eu vou repetir, porque isso é importantíssimo. As pessoas acham que foi ontem que descobriram o ozônio como terapia e não. Mais de 100 anos. Na verdade, mais de 120 anos, porque ela já foi usada na virada do século XIX para o século XX. Então, já tem mais de 120 anos, tá? Para vocês terem noção, até mais ou menos 1940, final da década de 40, o ozônio era utilizado como rotina em clínicas médicas, inclusive em vários que eles chamam de sanatórios. A gente hoje associa sanatório com doença mental, mas antigamente se chamava sanatório, lugar onde tratava doentes em geral, né? Então, em muitos sanatórios da época, muitos lugares, né, muitos, vamos chamar de clínicas, que não eram bem hospitais, eles, né, eram um depósito de doente que as pessoas cuidavam, tinha muito desses, e eles usavam o ozônio como parte do tratamento. Ele pode ser usado de várias formas. Existe uma coisa chamada ozônio ambiental, e existe um ozônio medicinal. Então, tem diferença.
nós podemos utilizar o medicinal dentro de uma concentração do gás, é um gás, está na atmosfera, né? Ok, Ele é criado por raios que penetram a atmosfera e fazem o oxigênio separar. Então, a gente tem o oxigênio é uma molécula de dois juntos, né? O O2 que a gente respira, junto com tudo um monte de coisa, né? Mas em torno de 21 a 23% do ar que a gente respira é oxigênio, a gente consegue respirar e viver com isso, né? Bom, esse oxigênio, que é o O2, ele, vendo o raio mesmo, raio de tempestade, recebe raio, ele quebra e fica um oxigênio chamado singlet, que é uma molécula altamente instável, que vai se juntar com duas moléculas de oxigênio, quer dizer, ela junta O2 com uma, fica O3. É isso que é o gás ozônio, que tem cheiro de terra molhada quando chove, né? A gente sente no ar, quando tem uma tempestade, aquele cheiro. Eu acho lindo. Meu marido acha que é cheiro de ovo podre. Eu acho um cheiro maravilhoso. É um cheiro de terra molhada. Bom, esse oxigênio, esse O3, né, que é o ozônio, ele é altamente oxidativo no momento, mas ele também é muito fácil de dissociar. Por exemplo, a minha grande experiência na clínica foi usar hidrozonioterapia, ou seja, eu colocava uma maquininha de fazer ozônio dentro da água morna, criava uma concentração medicinal, lembra que a diferença é a concentração, criava uma concentração dentro d'água, enchia aquela água desse gás, e as pessoas botavam o pé dentro da água, por exemplo, uma vasqueta. Nesse caso da vasqueta, faz uma oxigenação do corpo como um todo. Olha que coisa interessante. Simplesmente pela absorção pela pele do oxigênio. Porque aí não é como ele é muito volátil, aquele singlet se solta do oxigênio e fica oxigenando as coisas, né? Mas o próprio oxigênio é facilmente oxidado, né? Então, por isso que é considerada uma terapia levemente oxidativa, que, na verdade, faz uma espécie de um start para o nosso corpo criar a sua reação, que vai ser de antioxidação. Então, eu vou repetir. Por que o ozônio funciona? Ele faz um start, faz com que o organismo tenha uma reação e faz uma arrumação do sistema redox, que é esse sistema de antioxidação natural nossa, desde que a gente tenha os complementos nutricionais que eu falei, que servem para produzir as metaloenzimas, que são nossas enzimas antioxidantes naturais. Superóxido dismutase, glutationa peroxidase, que são dependentes de zinco, selênio, o selênio da glutationa, o zinco, o manganês e o cobre das sódios, das superóxido dismutases. O ferro também vai fazer parte de uma enzima antioxidante importante também, por isso que pessoas anêmicas têm imunidade muito baixa. Nossa, é outra história. Então, vamos lá. O que eu estou falando é que nós somos capazes, então, de absorver pela pele, pouco, mas absorve. Eu tenho, inclusive, um estudo que eu apresentei num congresso internacional com vasqueta. A pessoa botava a perna na vasqueta, eu media, na hora que entrou a perna na água com ozônio, mede a oximetria no dedo, que aparece do sangue, o oxigênio do sangue. Estava lá, no caso, estou falando da minha pesquisa, tá? 96, que eu tive uma senhora que tinha um problema respiratório, estava meio baixa, a oximetria dela estava em 96. Ficou 20 minutos com os pés dentro da água, fazendo ozônio medicinal dentro da água, só pela água, pé dentro da água. Ela saiu de lá com 98, que é o ideal, de 98 a 100. Então, aumenta a oximetria através de botar ozônio na água, tá? Eu fiz de várias pessoas, tá? E a gente sempre teve de 1 a 2 pontos a mais de oximetria no caso do uso. Inclusive, tive de um jovem que estava com 99, ele foi para 100.
tive um outro que era 98, foi para 100, então vários, tá? Nessa faixa normal, mesmo assim, melhorou. Imagina se melhora até o que é bom, imagina se não melhora o que está ruim, né? Bom, então, isso é uma coisa importante, é uma experiência que eu fiz, que eu apresentei em congresso, então é sério. E eu só falei dessa parte, lembrando que o ozônio dentro d'água é capaz de melhorar a nossa pele. É tão fantástico que deixa a pele, parece assim, hidratada. Ele faz um peeling natural, assim, não invasivo na pele, deixa linda a pele. Portanto, ele também trata feridas, melhora problema circulatório, queimadura. Então, a gente tem resultados fantásticos, tá? Com hidrozonoterapia. E isso é uma coisa. Existe o ozônio medicinal que nós podemos utilizar de várias vias, e tudo tem um protocolo. E aí sim, depende de um profissional da área de saúde treinado. Hoje no Brasil pode ser dentista, enfermeiro, veterinário, tá? São os que podem usar esse tipo. Então vai ser retal, via retal. Quando faz via retal, imediatamente pela mucosa absorve e vai tudo para o sangue. Pode ser via também endovenosa. Você pode botar na veia. Inclusive o Dr. Rowan, ele faz o que ele chama de DIV, ou seja, direct, né, direto na veia, tá? Que não é o que a gente usa no Brasil, tá? Não se faz isso no Brasil, com medo até de fazer embolia gasosa. Ele não tem risco nenhum, desde que faça certinho, a gente aqui não arrisca. Pelo menos que eu conheça, ninguém faz. O que se faz? Bota no soro fisiológico e bota na veia, e aí vai entrando gradativamente, ou você faz o que a gente chama de autohemoterapia maior. Tira sangue, mistura com ozônio e devolve o sangue para a pessoa, tá? O próprio sangue. Tá? É uma possibilidade também, e o ozônio passa, então, a ser utilizado no sangue. Tanto faz, pode ser via vaginal também, tem um efeito fantástico nas mulheres, e pode ser usado também no ouvido. A gente pode fazer ozônio no ouvido. E isso faz uma passagem rápida do gás pelo tímpano, por todo esse processo interno aqui do ouvido, vai lá para o cérebro, né? Então, esse é bom quando tem problemas ligados com o cérebro. É muito usado em crianças autistas ou TDAH. Então, doutora, existe alguma, agora a pergunta minha, existe alguma maneira da gente se beneficiar do ozônio sem ser de uma forma tão intrusiva, né? Existe alguma outra maneira, inalando, não sei. Então, vamos lá. Essa aí é a parte que eu estou falando que é medicinal. É um protocolo e não é feito à toa, gente. Eu quero fazer ozônio, vou lá e faço. Não. O medicinal é para algumas patologias, certo? Dentro do que se estuda. O da vasqueta, a gente pode usar para oxigenar mesmo e para melhorar a pele. Dá para usar no banho também, na banheira, tá? Esse é mais voltado para a área da estética, mas também para feridas, ok? Agora vamos ver o que nós podemos fazer se nós melhorarmos o nosso ambiente. É aqui que eu falei, então, do divisor. Nós podemos fazer tratamento e nós podemos usar como um benefício ambiental. E é para isso que existem o que a gente chama de sanitizador de ar. Eu quero lembrar vocês de uma coisa fantástica, tá? Existe um estudo do uso do sanitizador de ar com ozônio em hospitais para conseguir matar as bactérias que são impossíveis de matar com antibiótico, tá? Isso são pesquisas que estão meio guardadas, a gente tem que catar elas para achar, viu? Não é algo que está muito fácil de achar, a não ser o pessoal que realmente estuda ozônio, que tem isso em mãos. Mas existe estudo na Rússia, existem vários estudos de ozônio, inclusive nos Estados Unidos, e em outros países, para isso. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, se ele consegue matar uma bactéria que é
potente, né, daquelas infecções hospitalares que nada mata, o ozônio mata. Imagina o que ele faz num ambiente de casa, por exemplo. Então, nós podemos utilizar maquininhas que são produtoras de ozônio, que são sanitizadores, né, que são capazes de emitir, e agora vem a diferença das coisas. Eles emitem uma concentração de ozônio que vai se misturar no ar ambiente numa quantidade suficiente para matar vírus, bactéria, fungo, ácaro, tá? Então, é fundamental isso para quem é alérgico, por exemplo, para quem tem doença respiratória, para um monte de coisa a gente já usa isso. E este tipo de produto tem uma única questão. O ozônio, ele é irritante para a mucosa do aparelho respiratório. Então, a gente não pode respirar o ozônio na saída dele. Então, se você tem uma máquina de fazer ozônio em casa para botar o ozônio dentro da água, para limpar a água, por exemplo, existem máquinas de ozônio para a gente beber água limpa, né, porque ele mata a bactéria, né? Não pode respirar na saída do ozônio, porque a concentração ali vai ser alta e vai irritar a mucosa. O que você pode é respirar um ar misturado com ozônio, não na saída, tá? É o único cuidado que a gente tem que ter. E tem que ser um produtor de ozônio que seja de acordo com o tamanho do ambiente, para você ter realmente o benefício. Então, você precisa ter um aparelho que seja confiável, que não queime toda hora, e eu estou falando por experiência própria, porque eu já comprei trocentos desses, porque eu acredito muito no ozônio. Eu já tive de todo tipo, dos que vendem no Brasil, dos que vendem fora do Brasil. Esses que botam na parede e fazem ozônio para... Aqui em Curitiba é um horror a umidade. Chove o tempo todo. Inverno aqui tem mofo para tudo que é lado. Então, o ozônio é uma coisa importante para nós termos em casa, para poder, inclusive, nós termos para nossa roupa não ficar com cheiro, para não incomodar a gente para dormir, para tudo, gente. É fantástico esses aparelhos. Eu estou falando aqui de experiência própria. Trocentos. Eu já comprei de tudo que é tipo, forma, tamanho, cor e preço. Até o dia que eu encontrei, e foi antes do problema. Olha só como também a gente estando na vibração certa, a gente atrai o que é bom para a gente. Veja só. Eu comprei a bagunça toda do coronavírus. Eu comprei esse sanitizador, que foi um colega meu que é imunologista, que me indicou. Nós estávamos conversando e ele disse assim, mas Rosângela, lembra que existe isso assim, assim? Olha, eu conheço uma empresa que produz o tal de sanitizador. Eu digo, eu quero, né? Mandei buscar. Gente, é tão fantástico que eu carrego na minha mala. Aliás, quando eu vou para ir para o Nordeste, né? Eu até conversei com o Cleiton sobre isso uma vez. Eu não sei por quê, gente, com aqueles hotéis de frente para o mar, aquelas janelas imensas, tudo fechado com cheiro de mofo. Desculpe, tá? Desculpe, mas é verdade. Tudo fechado com cheiro de mofo. Eu já mudei de hotel um monte de vezes para ver se eu consigo achar um que não fede. Mas ninguém abre as janelas. Aí eu conversei com a moça lá que limpa o hotel, várias já eu conversei, e elas dizem o seguinte, mas se a gente abrir a janela, é tão quente fora que entra um ar quente e fica tudo úmido aqui dentro. Então, é uma situação complicada, né? Então, eles fecham o ar-condicionado, aí fica com cheiro horrível de guardado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a carregar na minha mala, porque ele é portátil. Aí eu levo para lá, agora mesmo, voltei de Natal, levei, eu fiz Recife, olha só onde é que eu andei, Recife, Caruaru, Campina Grande e Natal, agora há pouco tempo, 10 dias atrás eu estava aí, no Nordeste. Essa mulher mora dentro de um avião, gente, acredita. Ela está escapando dessa quarentena. Verdade. E olha só, eu ainda quero ver se eu convenço as companhias aéreas de botar o sanitizador dentro do avião também, para limpar aquele ar, viu? Porque o hotel, eu faço a minha parte, carrego o meu. É impressionante a diferença de cheiro
quando você deixa lá o negócio ligado, sabe? É impressionante. Tira todo o cheiro de guardado, cheiro de úmido, tira tudo. É assim, a impressão que eu tenho, porque eu uso aqui no meu closet, a impressão que eu tenho é que a minha roupa estava no sol quando eu vou vestir. Para quem mora em Curitiba, que vocês têm sol o tempo todo, mas nós aqui sol é raro. Para nós é uma beleza. Agora imagina que nesse período nós podemos ter isso, gente, na mão, vem pelo correio. Bom, agora parece que os correios também estão atrapalhados, mas dá para a transportadora entregar. Olha só, esses sanitizadores de ar, eles são eu posso mostrar o meu, né? Ninguém se importa disso, né? Eu vou mostrar. Olha só, aqui tem muita gente que está perguntando nome, marca, né? Então, a senhora já mostrou aí, mas eu posso deixar o seu contato? Esse aqui é o que eu estou usando, tá? Pronto. Viu, doutora? Aí, tem muita gente perguntando aqui sobre o aparelho, marca, sei que você até já me indicou esse aparelho que eu estou adquirindo. Eu posso colocar o seu contato aqui, então, o pessoal possa procurar? Por favor. Por favor, eu faço questão de ajudar esse pessoal, porque, gente, isso é fantástico, tá? Gente, lembrando, ó, que aqui tem muita... só pedindo licença a você, doutora Rosângela. A gente está aqui meio que numa ação de contingência, né? Então, a gente falou aqui, estamos falando de algumas empresas, né? Muita gente aqui no bate-papo colocando seu ponto de vista. Enfim, tudo que é bom, gente, nesse momento, eu acho que é válido a gente divulgar, a gente falar, né? Como a doutora falou, que aqui a gente não fala nem cura, a gente fala aqui em prevenção, medidas preventivas. Já, entendeu? Já que é uma menor parcela da população que está contaminada, a gente tem que se prevenir. Né? Eu sei que está tendo um debate aqui no chat, o ozônio cura ou não cura, enfim. Aqui, a doutora pode até falar um pouco, né? A questão aqui é mais preventiva, né, doutora? Exatamente. A ideia aqui, isso que eu estou falando, que qualquer pessoa pode fazer, é você limpar o ar onde você está, tá? Então, isso falando do ambiente. Nós podemos usar o sanitizador, nós vamos fazer o quê? Limpar onde a gente está. Eu tenho ligado todos os dias, apesar de que aqui a única pessoa de diferente que entra aqui é minha faxineira, que é super cuidadosa, mas meu marido ainda está trabalhando, ele também é médico, e ele trabalha numa área de auditoria de hospital e de alto custo, então ele está numa situação complicada, apesar de ter mais de 60 anos, que nem eu, e ele está trabalhando, ele vai e volta, então eu não quero, em nenhum momento, que nós soframos a influência de fora para dentro de casa. Então, para nos defender, nós estamos usando o álcool gel por tudo, como é mandado, a gente limpa a casa toda com álcool gel, né, porque realmente esse vírus não se mantém mais do que alguns minutos no álcool gel. No caso do álcool líquido, ele parece que leva até 10 minutos para morrer, mas no álcool gel, em poucos minutos, ele morre. Então, a gente está fazendo isso, a gente está deixando o sapato fora de casa, aquela história todinha que o pessoal está dando de organização, mas tem que lembrar que nós trouxemos na narina, né, a faxineira, o marido está trazendo para dentro de casa na narina também, né, então por isso eu tenho usado sanitizador em casa, eu mudo de ambiente, ele é para mais ou menos uns 40 metros quadrados, e a gente deixa lá o tempo suficiente, e a gente está limpando o ar. Então, limpa a narina, limpa o ar, a gente está fazendo a nossa parte, e é o que você está falando, a gente está fazendo prevenção, que é muito mais importante. Na minha opinião, é o momento agora. As pessoas têm que saber que isso existe. O pessoal está pedindo para mostrar novamente o equipamento. Mostre, por favor. Mas, gente, olha só, esse contato dela é um contato comercial, né? A doutora deve ter uma equipe. Então, se tiver alguma dúvida, ela disponibilizou, né? Até eu falei com ela antes da live, doutora, será que você poderia disponibilizar? Porque o que acontece? A gente faz uma live dessa, que pelo menos aqui, pela minha imaginação, vai passar por mais de 3 mil pessoas. Né? Nós passamos de 500 pessoas aqui ao vivo, no pico, e às vezes vem muita gente me procurar a minha equipe, e eu não sou especialista, né, nessa área da saúde, é por isso que eu estou aqui com a doutora Rosângela, apesar de estar concluindo agora, né, a minha pós-graduação em terapia vibracional quântica, né, aproveitar essa quarentena para terminar o TCC, mas aí ela disponibilizou esse contato comercial, tá, da empresa dela, a Quantic, e aí vocês podem, né, a doutora está em casa, está mais livre um pouquinho, né,
E aí você pode responder. Eu posso dar explicações, eu posso orientar pelo telefone aí, dentro do que vai acontecendo, né? Talvez demore um pouco, talvez algumas horas, um dia ou dois, dependendo do número de pessoas, mas eu estou disposta a ajudar as pessoas a se proteger, a fazer prevenção geral. Lembra que a gente está falando exatamente isso, uma coisa generalizada, tá? Além disso, vocês têm que fazer a parte de vocês, né? Se alimentar direito. Existe uma proposta, agora eu falei em alimentação, lembrei de mais uma coisa. Existe uma proposta de se tomar 3 copos de sucos por dia, tá? Que alguém fez uma contagem, tá? Que seria o ideal, cítricos, para se ter a concentração de vitamina C. Você, além de tomar vitamina C, você também pode fazer via alimentar, que é muito simples. E pode ser assim, ó, suco de laranja com um limão espremido dentro. Olha que simples, né? Então, laranja com limão. Acerola. Hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade de conseguir acerola aqui no sul, mas aí no norte, nordeste tem bastante, no sul, São Paulo para cima tem muita acerola, né? Mas a gente tem a congelada, e a acerola congelada ainda tem uma concentração boa de vitamina C. Dá para misturar, então, dá para tomar. Dá para usar frutas vermelhas pequenas, as berries congeladas, elas têm polifenóis, e o polifenol não estraga no congelamento. Então, dá para usar com polifenol, as berries, que também vão ajudar, tá? Então, essas coisas todas que eu estou falando aí, que eu vou lembrando, a gente pode incluir para as pessoas ficarem melhor, tá? Doutora, pergunta. Você poderia responder essa pergunta? Foi sobre álcool em gel, todo o álcool em gel é meio de cultura de micro-organismo. Por que não usar o 70% ou mesmo a clorexidina, que eu não sei o que é isso? Tá, então, assim, ó, uma coisa bem importante que ele lembrou aqui, né? Não, é ela, né? Tá, Maureen, é fundamental o que você está falando aí. Obrigatoriamente tem que ser o álcool 70. Menos do que isso, ele não consegue inativar o vírus, tá? E a clorexidina é um tipo de um anti... tem um nome para isso, mas é como se fosse um limpador, né? Um químico, um químico, né? Que é capaz de também ser utilizado dessa forma. Com certeza, tá, as pessoas têm que lembrar que não pode se ficar fazendo álcool à toa, né? Ele tem que ser 70% ou mais, tá? E o gel é para manter mais tempo na mão, ou nos locais. Se você passar o álcool gel, por exemplo, em alguma coisa, como ele é gel, ele não seca rápido, e ele fica mais tempo para conseguir inativar o vírus, tá? Por isso tem que ser gel. E tem que ser 70 mesmo. Se for menos, ele pode virar um contaminador, e não uma coisa para evitar a infecção. Isso foi muito bem lembrado. Voltando à pergunta, mas e ozônio cura? Vamos lá. Aqui, a gente não está dizendo nada que vai curar ou deixar de curar, porque não tem pesquisa. O que tem de pesquisa em ozônio no sangue, tá? No sangue. Isso é pesquisa do Rowen, tá? R-O-W-E-N, que é o Dr. Rowen. Ele já provou que o ozônio no sangue, medicinal, feito por gente que sabe fazer, é capaz de matar dentro da pessoa, né? De curar, vamos dizer assim, ebola, tá? Que ele tem um estudo com o ebola, que lá na África, foi também algo seríssimo, gravíssimo, tá? Então, ele já curou ebola, ele já curou também, tem um caso lá que ele conta no artigo dele, de pessoas que tiveram vírus, desses vírus mais complexos, tá? Se não me engano, foram 15 pessoas que também foram curados, que ele também tem, que é vírus, certo? Mas existem pesquisas que curam bactéria também, tá? Isso são pesquisas de muitos anos. Se você for atrás, você vai ver que tem pesquisa.
exatamente de coronavírus, não sabemos ainda, não está divulgado, até porque é muito difícil divulgar isso, tá? Então, nós precisamos aguardar, ou ver, ou esperar, ou sei lá o quê, tá? Em termos de tratamento, até porque no Brasil não está permitido pela Anvisa para curar vírus, e nem para curar bactéria, e a gente não está dizendo isso aqui, tá? Nós estamos falando de outra coisa, tá? Agora, é importante lembrar, bem importante lembrar, que no caso do uso medicinal, realmente pode melhorar a condição imunológica das pessoas. Isso é uma outra razão para ter melhorado lá, ter curado os ebola, lá, que é o mais bambambam lá da pesquisa, tá? Por quê? Porque ele faz uma ação oxidativa leve, aumenta a nossa capacidade redox, e isso faz o impulso imunológico, tá? Então, é possível, mas nós não temos a pesquisa. Assim como não tem pesquisa suficiente e não foi permitido pela Anvisa no Brasil o uso dos medicamentos da malária para curar vírus, tá? Não tem. Doutora, ó, na quinta-feira, o doutor Silva Neto, eu vou tentar até, ele ficou até de me passar, ele mostrou, gente, ele acompanhou os estudos feitos na China, que usaram ozonioterapia. Ele estava com vários artigos impressos que ele estava estudando, que eles utilizaram... Agora, para corona. Eu já vi isso também, mas eu não consegui captar esses estudos. Eu gostaria muito de ler os estudos. Eu já li sobre pessoas que me falaram dos estudos. Eu vou pedir a ele, viu, as fontes, e vou passar para a senhora, tá? Legal. Mas é tudo muito novo, né? Então, eu acho que o que não pode agora é sair todo mundo correndo, comprar hidroxicloroquina, sair todo mundo correndo fazer ozônio. Não é assim. Acho que a gente tem que ter bastante discernimento. E se for fazer um protocolo, tem que ter uma razão para fazer o protocolo, gente. Sabe o que eu lembrei? Agora é tão doido isso, né? Eu lembrei agora da minha avó, quando lançaram a penicilina, gente. Olha que coisa mais louca. Quando lançaram a penicilina, minha avó me contava isso, tá? Minha avó nasceu em 1913, tá? Ela já morreu, mas ela nasceu em 1913. Quando surgiu a penicilina, ela já era casada, minha mãe já tinha nascido, e olha só, ela era a que dava injeção na família. Ela não tinha nada a ver com saúde, tá? Ela era professora de artes, mas ela era a que tinha aprendido a dar injeção. Pois não há de ver que em Uruguaiana, foi onde ela nasceu, e eu também, eu sou de lá, né, na fronteira do Brasil com a Argentina, lá no finalzinho do Brasil, né, Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, surgiu, olha, vê se isso não é doido, surgiu a penicilina com a ideia assim, ó, que tomava penicilina e ninguém mais ia ficar com infecção. Louco! O negócio era louco. Eles compravam penicilina, compravam e aplicavam nas pessoas, injeção de penicilina. À toa. Claro que isso criou um monte de problema. Criou bactéria resistente à penicilina, né? Então, quem precisava da penicilina, daí a bactéria não morria com a penicilina. Criou. Gente, penicilina é altamente alergênico. As pessoas morriam. Iam tomar penicilina para não ficar doente e morriam. Porque era um alergênico. Fazia choque anafilático. Então, isso que eu estou mostrando é uma histeria de uma população. É o que está acontecendo agora. As pessoas ficam tudo doidas, elas querem uma solução mágica, ficam correndo atrás e pode criar um problema maior do que resolver um problema, tá? Mas o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente já estudou sobre ozônio, eu te falei, eu trabalhava com hidrozonioterapia no consultório, eu tenho o sanitizador de ar, já comprei vários tipos, esse foi o que nunca queimou, então eu acho que tem uma possibilidade
muito melhor. Então, isso que eu estou falando é coisa de minha experiência, coisa séria. Na questão de uso medicinal do ozônio, tem muita pesquisa, muita pesquisa. Gente, é muita pesquisa. Se a gente começar a estudar isso, a gente realmente fica apaixonado. Porque, ó, só se você colocar no Google lá, aquele Google acadêmico, tá? Aquele Google acadêmico, tem mais de 6.000 artigos indexados. Mais de 6.000 artigos indexados. Então, tem pesquisa, não é que não tem pesquisa. O que não tem é boa vontade de se utilizar uma coisa que é barata. Não tem royalties para o ozônio, né? Esse eu acho que é o problema. Exato, exato. É por isso que eu falo, gente, é muito cuidado nessa hora. Saiu um boato aí que vinagre com limão, sei lá, com sal, matava o vírus, era todo mundo comprando vinagre, pelo menos nessa região aqui que eu tava... Rapaz, é pessoal, porque assim, quando chega numa fase dessa, onde se tem muita emoção e uma ameaça à sobrevivência, aí a gente se torna meio que animal, né? Entre o cérebro reptiliano, a parte límbica, eles perdem a razão. Então, esse momento é o momento da gente pisar no chão, buscar informações realmente que tenha fontes confiáveis, né, doutora, gente, não é uma pessoa qualquer, ela tem uma vasta experiência, estuda todo momento, né, ela meio que coordena uma das maiores pós-graduações em terapia vibracional quântica, a primeira, né, doutora, aqui no Brasil? A primeira do Brasil. A primeira do mundo. Eu criei a primeira pós-graduação que tinha autorização do Ministério da Educação do país no mundo. Interessante. Doutora, eu tinha falado mais ou menos 1 hora de bate-papo, daqui a pouquinho já vão ser 2 horas, tá? Então, nossa, minha gratidão por você estar aqui, né, com a gente, compartilhando esse momento tão, digamos, desafiador, né? Eu falo sempre, nós temos 2 vírus, o vírus do corona e o vírus do pânico e do medo, né? Que as pessoas não estão conseguindo mais relaxar, né? E a nossa live, eu acho que contribuiu muito para tranquilizar e direcionar as pessoas. Vou colocar na tela mais uma vez, gente, o contato da doutora, tá? Quem quiser mandar para ela, principalmente sobre a questão lá do ozônio, né? Saber mais sobre o equipamento que ela utiliza, ela já usou vários, que é uma forma preventiva, né? Então, tá aí o contato na tela. E, doutora, mais uma vez, gratidão, tá? Deus abençoe a sua vida. E vamos voltar aqui mais uma vez, né? Em breve. Com certeza. É um grande prazer estar com você, Cleiton, com todo esse povo aí que você consegue reunir. Eu agradeço muito. Eu acho que realmente, gente, eu tenho falado muito isso. Eu sinto que estou na minha missão, né? Desde 2016, eu me propus a largar consultório, largar a medicina para só fazer isso, que é passar informação, é tudo que eu quero. É passar educação na área de saúde, é fazer as pessoas realmente aprenderem, né? E é bem isso, tá? Gente, deixa aí uma frase para a doutora Rosângela, uma frase aí. Inclusive, doutora Rosângela, estava aqui o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos está aqui, ó, ele... Olha só, Luiz Carlos Viana, a nossa dama dos quânticos, está aqui prestigiando nossa live. É isso aí, gente. Muita gratidão aqui, doutora, para você, tá? Pessoal, agradecendo demais aqui, ó. Gratidão por ter nos dado uma tarde de sábado com tanto conhecimento. Enfim, são tantos comentários aqui, ó. Muito livre. Gente, nossa, eu que agradeço muito, gente. Só tem uma reclamação aqui, doutor. Só está reclamando que foi muito conhecimento. Elas vão ter que assistir de novo para poder absorver tudo. Isso é mesmo, né? Eu brinco eu brinco assim, ó, não te preocupa que quando você assiste de novo, eu falo mais devagar. Essa mulher, eu falo sempre, ela tem vários livros aí dentro dela e a gente tem que reassistir. É por isso que eu gravo, viu? Às vezes eu gravo que é para você reassistir e pegar tudo. Gente, bonita que passou por aqui. Faça o seguinte, compartilha essa live, tá? Você que está assistindo a gravação, pega o link dessa live e compartilha com outras pessoas, né? Nós doamos aqui 2 horas do nosso precioso tempo para ajudar você. Faça a sua parte, tá? Não fique só com você essa mensagem, que ela pode salvar vidas, como alguma pessoa aqui acabou de digitar, tá? Então, compartilha, deixa teu like, que é para o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais pessoas.
e a gente, né, compartilhar essas informações do bem, focado na solução e não no problema. O que foca, expande. O que foca, cresce. Ficar passando o dia todo ali, você tá no sofá, assistindo televisão, contando o número de mortes, não vai te ajudar. Não vai. Pelo contrário, você vai entrar em ressonância com aquilo e, né, quantificamente falando, isso pode até aumentar a probabilidade. Então, foca na solução, né? Saiba que nós somos, né, mini-deuses, né, co-criadores, e nós temos um poder que ele só é acessado quando nós nos autoconhecemos. Gente, só lembrando, 18 horas, todo mundo junto, tá? Eu vou fazer aqui as minhas orações, 18 horas, reserve ali 5, 10 minutinhos, né, se recolha, vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil, né, pelo nosso planeta, para que nós possamos passar por essa crise, né, essa crise tanto econômica, que já está surgindo, já começou, mas que nós possamos superar de forma rápida e que possamos sair, né, bem mais fortes do que nós entramos nessa fase, tá? Doutora Rosângela? Obrigada. Só lembrando, da forma com que a gente faz a oração faz toda a diferença. Nós temos que lembrar sempre de fazer oração de uma forma em que o processo que a gente quer já está acontecendo. Uau, exatamente. A verdadeira oração é aquela que a gente consegue imaginar aquela realidade que nós desejamos. Perfeito. Gente bonita, tenham um excelente resto de sábado, fiquem com Deus e nos veremos em breve. Beijo no coração de vocês.